Shalom, a graça e a paz. Vamos à leitura anual da Bíblia, para a honra e para a glória do nosso Deus. Estamos em 1 Reis, capítulo 7 em diante. A palavra de Deus nos diz assim: Salomão edifica um palácio. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia ordens de janelas, e uma janela estava defronte de outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono, onde julgava, para pórtico de juízo, que estava coberto de cedro de soalho a soalho. E em sua casa em que morava havia outro pátio por dentro do pórtico de obra semelhante a esta, também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher. Fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas coisas eram de pedras finíssimas, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima sobre pedras finas lavradas, segundo a medida de cedros. E era o pátio grande ao redor de 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Diversas obras para o templo. E enviou o rei Salomão e mandou trazer a Hirão de Tiro. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhara em cobre, e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre, e a altura de cada uma coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de obra de rede, de cintas, de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras ao redor sobre uma rede para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça de romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios de pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também defronte em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras ao redor estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas do pórtico do templo, levantando a coluna direita, chamou seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios. E assim se acabou a obra das colunas. Fez mais um mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, redonda ao redor, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia ao redor. E por baixo da sua borda ao redor havia botões que o cingiam. Por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. 2 ordens destes botões foram fundidas na sua fundição, e firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar em cima estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores para a banda de dentro. E a grossura era de um palmo, e a sua borda como a borda de um copo, ou de flor de lírios. Ele levava 2000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas
e as cintas estavam entre as molduras. Não tem problema. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida, e uma base tinha 4 rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham ombros debaixo da pia. Estavam estes ombros fundidos da banda de cada uma das junturas, e a sua boca estava dentro da coroa, e de um côvado por cima, e era sua boca redonda, segundo a obra da base de côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas, e as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio, e era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos e suas cambas e seus cubos, e seus raios todos eram fundidos, e haviam 4 ombros aos 4 cantos de cada base. Seus ombros saíam da base, e no alto de cada base havia uma altura redonda de meio côvado ao redor. Também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas, e nas pranchas das suas asas e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o vazio de cada uma, e junturas ao redor. Conforme esta fez as 10 bases, todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre. Em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa e 5 à esquerda da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa, para a banda do oriente, da parte do sul. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romã para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias, e todos estes vasos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre brunido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta entre Sucote e Sartã, e deixou Salomão de pesar todos os vasos pelo seu excessivo número, nem se averigou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os vasos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da proposição, e os catiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas, e os espevitadores, também de ouro, como também as taças e os apagadores, e as bacias e os perfumadores, e os braseiros de ouro finíssimo, e as colseiras para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo, também de ouro. Louvado seja Deus. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas de seu pai Davi, a prata e o ouro e os vasos, pois entre os tesouros da casa do Senhor, dedicação do templo. Então congregou Salomão os anciãos de Israel e todas as cabeças das tribos, os príncipes dos pais, dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se juntaram na festa ao rei Salomão, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes alçaram a arca. E trouxeram a arca do Senhor para cima, e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os vasos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima os sacerdotes e os levitas, e o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregara a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que se não podiam contar, nem numerar pela multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam os querubins a arca e os seus varais por cima.
e os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Eita, glória de Deus! Salomão fala ao povo. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. O Senhor disse que habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. Disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração a edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor. E edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E constituí ali lugar para a arca em que está o concerto que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Salomão ora a Deus. E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus, e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem que guardas o conserto e a beneficência a teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade habitará Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica. Ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puser sobre ele o juramento para o juramentarem, e vier o juramento diante do altar nesta casa. Ouve tu então nos céus e obra e julga a teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, fazendo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, se converterem a ti e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna a levá-lo à terra que tens dado a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e da chuva na tua terra, que deste ao teu povo em herança.
quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando o seu inimigo o cercar na terra das tuas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica de qualquer homem, de todo o teu povo de Israel, fizer, conhecendo cada uma a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faze, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos e segundo o vires do seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. E também houve o estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier das terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar a esta casa, ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faz conforme o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque os enviares e orarem ao Senhor para a banda desta cidade que tu elegeste, desta casa que edifiquei o teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares nas mãos dos inimigos, para que os que os cativarem, os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem em si e se converterem na terra do seu cativeiro, de suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente obramos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para a banda da sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste, para esta casa que edifiquei o teu nome, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas prevaricações com que houverem prevaricado contra ti, e faze-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito no meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, para a tua herança, o que elegeste de todos os povos da terra, como tens dito pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste os nossos pais do Egito, Senhor Jeová. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelho com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor, e pôs-se em pé, e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando assim o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto diante do Senhor nosso Deus de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andar nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos, como hoje, e o rei todo Israel com ele sacrificaram sacrifício perante a face do Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que sacrificou ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia santificou o rei o meio do átrio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa de todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias, e no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e contentes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Amém.